Você já teve depressão? Você já viu alguma pessoa com depressão? Você tem contato com pessoas com depressão? Ou melhor ainda, você já teve estágios de depressão? É provável que você já tenha vivido esse sentimento, ou no mínimo é provável que você já tenha convivido com pessoas que passam por depressão. Eu vou falar sobre depressão hoje, vou falar quais os sintomas, quais são as causas na minha visão, porque existem várias visões diferentes, eu até posso pontuá-las, como sair da depressão, principalmente como sair da depressão. E eu posso dizer que isso tudo seria como se fosse um teste para avaliar estados depressivos, depressão e tudo mais. Eu não sei se você sabe, mas depressão é considerada uma das doenças do século. Eu também não sei se você sabe, mas hoje no Brasil a gente tem o costume de tratar depressão, na maioria dos casos, com remédios alopáticos, ou seja, feito pela medicina, a medicina farmacológica, que ajuda e contribui tudo, mas infelizmente, na minha visão holística, a visão do todo, do sentido que nós temos muito mais do que um corpo físico apenas, a depressão não tem causa na questão física. Então, se a causa da depressão não é física, o tratamento também não deveria ser só físico, porque isso não significaria um tratamento completo. Eu vou falar sobre isso, esse tema depressão intriga muitas pessoas, eu já passei por depressão, e eu também vou falar nesse vídeo, que não vai demorar muito tempo, porque uma aluna minha de curso, numa época de 2006, 2007, eu e a Patrícia, minha sócia, a gente ministrávamos cursos numa cidade de Caxias do Sul, e um desses cursos que a gente ministrava sobre terapias alternativas, curas energéticas e naturais, essa psiquiatra falou para nós que quem queria se curar fazia terapia holística e quem não queria se curar ia no consultório dela para tomar remédio. Eu vou explicar qual foi a resposta dela, qual foi o comentário dela, porque ela defende essa teoria. Bom, primeiro de tudo, vamos lá. O que é depressão? Depressão basicamente é um estado de depressão emocional. Ah, vá, Bruno, ah, vá. Então, depressão emocional no sentido que você cai emocionalmente. Quando o mundo começa a perder o sentido, quando você para de ter motivação pelas coisas, quando aquelas mesmas coisas que te animavam não te animam mais, quando você tem muito mais vontade de ficar isolado, quando você começa a ter dificuldades para dormir, quando você começa a encher a cabeça de caraminhola. Encher a cabeça de caraminhola não é um nome técnico, né? Outros sintomas de depressão, caraminhola no cérebro definitivamente é um nome que você entende que eu quero dizer. Quando você fica mais negativo que o normal, quando o mundo já começa a parecer um mundo mais sem graça e não é um lugar tão bom de viver, quando você tem muito mais vontade de se isolar do que ficar perto das pessoas, quando qualquer situação não tão ruim assim começa a atingir um peso maior, quando as coisas começam a ficar pesadas, quando você começa a ter peso nas costas, dor de cabeça e quando a vida começa a perder sentido, quando você começa a achar que você está no lugar errado, quando você não vê mais o propósito. Isso tudo manifesta, tem vários outros sintomas, mas alguns são esse sintoma. Com relação a sintomas, medicina alopática, medicina vibracional complementar, ninguém briga. Os sintomas são esses mesmos. Mas relacionados à causa, é aí que a coisa começa a mudar. Então, a partir desse momento, eu peço licença para explicar para você que a abordagem que eu vou fazer para a situação da depressão é uma abordagem holística. Eu vivo da visão holística. O que a visão holística diz? Que o que faz uma pessoa ter saúde é o conjunto harmonioso do físico, do mental, do emocional e do espiritual. Portanto, o que faz a pessoa ter doença é a desarmonia do físico, do mental, do emocional e do espiritual. Quando você não trata a causa, a saúde não surge. E a nossa crítica ao processo de tratamento da doença atual na nossa sociedade moderna é que nós não estamos tratando a causa, onde nasce a origem, a causa-origem, nós estamos tratando só a consequência. Como, por exemplo, o seu carro está sem gasolina, acende o ponteirinho dizendo que você está sem gasolina e que precisa abastecer logo, que entrou na reserva. E ao invés de você ir ao posto abastecer, você simplesmente faz o seguinte, você pega um martelo e quebra aquela luzinha que acendeu para dizer que acabou a gasolina. Você não tratou a verdadeira causa. Você atuou no ponto errado. Então, a gente tem que entender que para que a cura surja, você precisa tratar o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Às vezes nós espiritualistas adoramos ficar pensando só no lado espiritual, tratando o espiritual, e não mudamos a alimentação, não adquirimos uma atitude física diferente, exercícios, práticas saudáveis, ou então nós não queremos fazer mudanças emocionais, nos desapegar de algumas coisas, ou então nós não colocamos pensamentos em ação, ou não fazemos aquilo que queremos fazer, ou que deveremos fazer. Então, o que é depressão? Esse conjunto emocional que realmente implode a pessoa e a pessoa perde poder pessoal.
E do ponto de vista metafísico, para resumir, ou seja, da visão da psicossomática, você tem depressão quando você começa a olhar para você apenas. E aí, eu vou falar porque eu já tive depressão por muito tempo, uns 3 anos eu vivi em depressão. Nunca cheguei a tomar remédio, porque eu sempre fui muito teimoso, mas por várias vezes fui diagnosticado com depressão e o médico pediu para eu tomar um remédio. Foi a última vez que o médico queria me internar, queria fazer alguma coisa mais grave, que eu assustei e tive uma mudança de vida drástica. Essa mudança de vida eu normalmente falo em todos os nossos vídeos e tudo. Eu não vou tomar seu tempo aqui. Mas o grande lance é o seguinte, depressão é uma doença de que quando você começa a olhar para os seus problemas, para a sua vida, para o seu corpo, para a sua falta de dinheiro, para os relacionamentos seus que não estão bons, para o seu carro que não está legal, para a sua casa que não está legal, para o seu trabalho que não está legal. Percebe o seguinte, ó, por que eu faço assim? Porque o que nós estamos vendo na depressão é um processo total de olhar para si mesmo e esquecer-se do mundo. Em outras palavras, a depressão surge quando a impressão da realidade que eu tenho é de uma realidade conflitante. Eu começo a olhar a realidade como conflitante. Então, numa visão metafísica, eu posso dizer que quando você começa a olhar para a sua realidade e achar que ela é conflitante, você precisa se desalinhar dela. E você precisa olhar essa realidade de outro jeito, e você precisa se tratar internamente. Quando você vai no médico, psiquiatra, tão importante quanto um terapeuta holístico, tão importante como qualquer profissional, a visão dele é o seguinte: a depressão existe porque há um desequilíbrio do cérebro, um desequilíbrio da química do cérebro. Para resumir, eu sei que tem gente que está vendo esse vídeo que entende tecnicamente essa questão dos neurotransmissores e tem gente que está vendo que não vai entender essa questão dos neurotransmissores. Vamos ser sinceros, aqui eu não sou médico, eu não vou dar uma aula disso. Aqui o que importa é causa, origem, tratamento e que você melhore a sua vida, ok? Então eu peço que a gente se equilibre nesse momento. Quando você tem depressão e chega no psiquiatra, ele vai olhar para você e vai dizer, olha, a depressão é um desequilíbrio da química do cérebro. Então nós temos que tratar a química do cérebro, porque essa é a causa. Quando você chega para um terapeuta holístico, para um terapeuta de vidas passadas, para um terapeuta de alinhamento de vida, de missão de alma, ele vai dizer, olha, a depressão surgiu, o desequilíbrio da química do cérebro surgiu porque você não está vivendo o seu propósito, ou surgiu porque você está desalinhado com quem você é, ou surgiu porque você não está aproveitando essa existência para fazer o que você tem que fazer, para ser feliz, para se desenvolver. E aí está a grande diferença das duas frentes de trabalho. A visão tradicional aqui do Ocidente entende que a depressão é desequilíbrio na química do cérebro. A visão holística entende que a química do cérebro se desequilibrou porque você não está vivendo a sua essência. As suas emoções, pensamentos e sentimentos estão desorganizados. Isso afeta o seu campo de energia, aura e chakras. Uma vez que afeta o seu campo de energia, aura e chakras, afeta quem? A química do cérebro, porque as suas glândulas endócrinas principais estão alteradas. Em especial, epífise e pineal, e aí a gente está falando das glândulas superiores principalmente. Então, das glândulas do 7º e do 6º chakra. Ok? Então, quando a gente desequilibra a pineal, por exemplo, você começa a ter um processo metabólico alterado. E aí o médico detecta isso e fala, olha, vamos ajustar a química do cérebro. Só que a linha médica, ela faz o quê? Ela insere em você remédios para ajustar a química cerebral. E aí a gente tem alguns livros, como o Dr. Eu Ouço Vozes, que mostra que essa alteração, Dr. Eu Ouço Vozes do médico Mauro Quitico, que é professor também de regressão a vidas passadas, uma pessoa incrível, eu recomendo o trabalho dele, que é uma pessoa que eu amo, por sinal. E ele fala exatamente que tratar a química do cérebro pode realmente mudar a química do cérebro e dar uma impressão de que a depressão foi embora, mas você vai ter de 200 a 2.000 contraindicações. 200 a 2.000 contraindicações, gente. Por quê? Porque não está tratando a verdadeira causa. Deepak Chopra fala no livro Cura Quântica que quando você insere uma substância química no seu corpo que não é fabricada por você, o seu corpo entende isso como uma droga e vai atacar aquilo. E ele vai gerar um monte de contraindicação para atacar aquilo. Então não é natural. O que eu quero falar para você é o seguinte, vamos prestar atenção, não está certo o jeito que nós estamos tratando depressão. Bruno, você está falando isso porque você não passa pelo que eu passo. Eu já tive depressão. Eu entendo você. E o meu trabalho aqui não é criticar você porque você toma remédio. Você quer saber de uma coisa? O Brasil é o sexto campeão mundial do consumo de remédios controlados. E o Rio Grande do Sul, estado onde eu moro, no Brasil, per capita, é o primeiro ou o segundo. Fica variando na estatística per capita que mais consome esse tipo de remédio. Eu entendo, isso é realidade minha, sua, do pessoal da esquina, mas nós temos que prestar atenção. Quando a depressão surge, é um sinal que diz você não está vivendo a missão da sua alma. Essa é a verdadeira causa que eu fiquei de falar para você. Qual é a verdadeira causa de depressão? Você está com uma realidade conflitante
e ao invés de você tratar a verdadeira causa, você vai tratar o quê? Ah, me dá um remédio aí para eu não mexer nisso. E agora eu vou responder como aquela médica psiquiatra, por uma questão de ética, ela não me autorizou a falar disso, eu não vou dizer o nome dela, mas essa aluna querida que a gente teve, eu e a Patrícia, uma época, e ela falou por que quem quer se tratar vai fazer terapia holística e quem não quer se tratar vai ao meu consultório tomar remédio. Porque ela falou, não sou eu que estou dizendo, que as pessoas chegavam para ela e falavam, doutora, me dá um remédio, eu quero me curar. E ela tentava desenvolver coisas que ela até aprendeu na universidade, as técnicas e as especializações que ela fez, tentando fazer um processo de psicoterapia dentro da psiquiatria. E aí, a pessoa não queria. Então, aí que eu quero lembrar. Nós estamos falando de médicos tradicionais, nós estamos falando de médicos holísticos. Eu sei que essa expressão muita gente não gosta e não se deve usar mesmo. Mas de terapeutas, pessoas que ajudam a cuidar das emoções, pessoas que ajudam a cuidar do corpo. E a gente fica dizendo, um está certo, um está errado, mas a grande diferença é o seguinte, é o comprometimento em você querer fazer a diferença, de fazer a sua parte. Uma coisa é ponto, tanto para emagrecer, quanto para falar uma terceira, quarta língua, quanto para construir uma casa, quanto para ter um relacionamento, é preciso comprometimento. Então, se você quer sair da depressão, você tem que se comprometer com a cura. E o que é o caminho do comprometimento com a cura? Fazer as mudanças que a doença pede. Se você está vivendo uma realidade que é conflitante, o que isso quer dizer? Que você não gosta mais de estar casado com quem você está, que você não gosta mais de morar onde você mora, que você não gosta mais de fazer o trabalho que você faz, que você não gosta mais do rumo que a sua vida tomou e que você quer mudar isso tudo. Mas você não tem força, porque você não sabe o caminho, porque você não sabe os principais erros que você comete. E até, inclusive, vou deixar o link aqui embaixo, sobre um vídeo que eu fiz recentemente, dos 7 principais erros que nós cometemos que impedem que a gente realize a nossa missão. Porque este é o ponto, quando você vive a vida que você nasceu para viver, a depressão vai embora, porque você se reconhece como alguém vivendo nos trilhos. E aí você para de falar o meu problema, a minha dor, a minha família, o meu carro, e você começa a olhar o mundo como um todo, coisas suas e coisas do mundo. Porque a pessoa que só olha os outros também sofre. Então este é o ponto. Quando você encontra e realiza a sua missão de vida, a prosperidade, a alegria, a saúde e o equilíbrio encontram você. A sua química do cérebro se regula e você não precisa tomar remédio para isso. Eu sou realmente contra remédio, a não ser nos casos que a pessoa mostra sinais que ele pode colocar a vida de outras pessoas em risco ou a própria vida em risco. Eu acho que aí tem que dar remédio e, se possível, põe ela sob o cuidado de pessoas próximas e põe ela na frente de profissionais que vão segurar essa situação. Mas o que eu não gosto é de ver a pessoa, o primeiro sinal de depressão, o primeiro sintoma de depressão, que é um desses que eu falei agora, a pessoa já começa a se entorpecer de remédio, porque qual que é o grande problema desse? Além de você ter mais de 2.000 contraindicações não catalogadas e catalogadas, as catalogadas já estão aumentando a cada ano, você vai ver a pessoa esquecendo da realidade conflitante, porque é como se ela tivesse drogada ou alcoolizada, e ela vai deixando para lá os problemas, e ela não atua a verdadeira causa, que é encontrar e realizar a missão da sua vida. Você vive a missão da sua vida? Você pode ter certeza que todas as vezes que um breve sentimento de depressão surgir em você, que um breve sentimento de vazio no peito surgir em você, é porque você não está vivendo a missão da sua alma. E é muito provável que você cometa alguns erros, entre eles os principais que eu citei nesse vídeo, que você pode colocar o seu e-mail aqui no link que tem aqui embaixo, você vai ter acesso a esse vídeo gratuito, que eu explico os 7 principais erros das pessoas que não conseguem encontrar a missão de vida e os transtornos que isso pode gerar. Você já sabe que um deles é depressão, aí tem ansiedade, tem muitas outras coisas. É isso então. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você pense a respeito, é necessário atitude. E eu fico muito triste quando aquela psiquiatra, minha amiga, falou, minha aluna, ela disse, olha, quem quer se curar não vem ao consultório de psiquiatria. Então a gente percebe que a terapêutica em si, ela sempre leva para um lugar que é a cura, mas a pessoa precisa ter um comprometimento. Em outras palavras, quem quer se curar de verdade pode até tomar um remédio para passar por um tempo, mas ela vai fazer o que tem que ser feito para sair do remédio, para ela fazer as mudanças que vai mudar o seu estado pessoal. E quem não quer, prefere tomar remédio e ir tocando. A decisão é sua, certo? A questão é, você tem força para mudar a sua realidade ou você vai aceitar a realidade conflitante e se tornar uma grande depressão para o resto da sua vida? Eu espero, sinceramente, que você aceite viver a essência da missão da sua alma, porque quando você encontra a sua missão, a felicidade encontra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!